Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que vai assistir nosso programa aí hoje. A entrevista com o deputado Felipe Peixoto. Tem uma história muito bacana na política. O nosso companheiro Jackson vai fazer a apresentação do Felipe. Eu acho que vai ser um papo muito bacana, não só sobre Niterói, mas também sobre a política no Rio de Janeiro e no Brasil. A gente tem aqui um político nato, né, que nasceu com a vocação, isso não é muito comum, e uma pessoa que está militando, acho que sei lá, desde os anos 80 aí na política, apesar de ser muito jovem. Jackson, vamos fazer a introdução aí do deputado Felipe Peixoto. Bem, para nós é um prazer, Felipe, ter você aqui. Para mim, em especial, é um prazer muito grande, porque eu tive a satisfação de conhecer o Felipe. Eu já conhecia muito a história dele, que a gente que milita em política no estado do Rio de Janeiro conhece. Mas eu conheci pessoalmente o Felipe quando eu estava na prefeitura do Rio e o Felipe foi meu colega lá, cuidando da questão da região metropolitana. Foi para lá com essa função e desempenhou bem. O que me chama muita atenção no Felipe, e sempre me chamou a atenção dele, é a consciência que ele tem da função pública como uma atividade essencial para prestar serviços à população. Começou na política com 9 anos de idade, montou um comitê a favor do Darcy Ribeiro na Niterói, dentro da casa dele, com 9 anos de idade, chamado Comitê Mirim. Eu nunca mais ouvi falar nesse troço. Eu só ouvi falar quando se refere ao Felipe. E tem gente que não acredita, tanto é que o Felipe, a primeira coisa que ele diz quando você fala nisso, é: tenho provas. Eu tenho documentos que provam isso. Então, ele é nato na política, ele faz isso. Ele fez a carreira dele, a trajetória dele política toda em nome de uma cidade e em nome do interior do Estado, principalmente. Eu não vejo muito o Felipe identificado com as questões da capital, mas muito identificado com o interior do Estado a partir de Niterói. Eu diria o seguinte, que o Felipe ele tem na cabeça ainda, na ação política, a figura do antigo Estado do Rio de Janeiro, mas com a pujança econômica. Prova disso, ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado. E ali, a passagem dele foi muito marcada pelo cuidado que ele tinha com a questão do desenvolvimento, principalmente na área pesqueira. Esse é um tema que também foi muito desenvolvido entre eu e o Felipe nas conversas, aprendi muito com ele nisso. Na época, a gente começou a construir a campanha de governador do Estado. E ele, com essa penetração forte nesse tema, foi vereador 3 vezes. Né? A última vez... Começou com 23 anos, né, como vereador. A primeira com 3 anos. A última eleição dele como vereador, e esse é um dado importante em política, não foi a primeira eleição, a última, ele foi campeão de votos. Eu acho que até hoje não derrotaram esse número de votos para vereador em Niterói. Isso é um dado importante em política, porque geralmente o político ele se desgasta com o tempo. Né? O Felipe fez o contrário. Ele, como deputado estadual, ele se elegeu deputado estadual, fez um belíssimo trabalho na Assembleia, depois assumiu o compromisso, né, o desafio, que era um desafio, ser candidato a prefeito de Niterói. Foi candidato a prefeito 2 vezes. E todas as 2 vezes com uma votação enorme e interessante. Hoje, eu acredito que só por questões locais ele está no PSD. Por que eu digo questões locais? A raiz do Felipe sempre foi a raiz do PDT. E você sente isso na atuação dele. Na atuação dos mandatos dele, você sente isso. Ele sempre teve essa vinculação muito forte com a questão social. Foi muito preso a isso. Quando ele esteve na Secretaria de Saúde, né, que não é experiência boa para quase ninguém, porque é um troço que não deve ter solução, né, porque as práticas às vezes não são boas, ele enfrentou um corporativismo enorme ali dentro, mas assim mesmo realizou. Assim mesmo fez muita coisa. Então, para nós é um prazer ter você aqui para discutir política. O nosso assunto aqui, esse programa foi uma criação do Marcelo Fonral, com desejo de discutir política, com desejo de conversar sobre política, conversar sobre eleições, falar dessa forma. Nós já tivemos 2 entrevistados aqui, o primeiro foi o Eduardo Paes, o segundo foi o Caiado,
né? E hoje, a gente foi até cobrado, disse assim, vocês só estão levando gente de centro, centro-esquerda. Já tem nego da extrema-direita querendo vir, né? Mas você seja bem-vindo, e a gente pode começar a entrevista. Eu abriria com a primeira pergunta, depois o Marcelo toca mais a bola, mas querendo saber de você, qual é o quadro em Niterói hoje para a eleição, em razão do governo do Rodrigo Neves? E aí eu explico, o Felipe sempre foi oposição ao Rodrigo Lara, mas ele não carrega, nas palavras dele, essa paixão. Mas como é que está em Niterói, efetivamente? Jacques, foi primeiro um prazer poder participar desse programa, né? Figuras tão ilustres que já passaram por aqui, apesar de estar começando. Vocês começaram recebendo aqui o ex-prefeito Eduardo Paes, uma pessoa de muitas realizações, de muitas entregas na sua vida política e administrativa, e poder estar participando desse terceiro programa, para mim é um grande prazer. Prazer estar com você, um prazer estar com o Marcelo, um prazer poder conversar com a população. Eu acho que mais do que nunca a internet é um instrumento de comunicação entre as pessoas. Eu utilizo muito a internet, né? Desde a época de BBS, me comunicava bastante com a internet, e depois como vereador, fui o primeiro vereador lá em 2000 a usar ICQ, né? A minha candidatura a prefeito em 2012 surgiu de um movimento do Twitter, aonde a população fez um movimento, né, de que eu quero Felipe prefeito, e a coisa foi tomando uma dimensão, porque eu não era o candidato, e a coisa tomou uma dimensão muito grande. Então, eu acredito muito na internet, acredito muito nessa forma de comunicação direta com o eleitor, sem valorizar muito isso, e esse programa tem esse formato, e eu não poderia jamais deixar de participar desse programa, o seu convite, Jackson, para estar aqui conversando com vocês. Niterói, nós temos uma eleição muito importante que vai acontecer no ano que vem. É uma eleição que pode definir o futuro da cidade, especialmente por conta da situação econômica que a cidade vive. Diferente do que nós temos hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Niterói vive uma situação econômica, Jackson, muito favorável. Por quê? Lá atrás, houve um trabalho muito forte com relação à questão da base de cobrança do IPTU. O prefeito Jorge Roberto Silveira, em 89, quando assume o mandato, faz um trabalho de recadastramento, em que a partir dali passou a ter uma planta de valores que efetivamente fazia uma cobrança em cima da propriedade. Muitos municípios eu vejo aqui no Rio que não cobram IPTU, por exemplo. Foi muito criticado na época, mas trouxe uma independência financeira que permitiu, durante a crise que o Estado passou, Niterói conseguir sobreviver em comparação aos outros municípios do Estado. É importante registrar também que o prefeito Rodrigo Neves, ao assumir a gestão, nos primeiros anos, fez um trabalho importante, ajuste fiscal, que garantiu que o município tivesse uma situação confortável. E tem o terceiro ponto, que para mim é o mais relevante e que pode levar o Niterói para um caminho do futuro ou um caminho para voltar àquela história, Jackson, que o urubu voava de costas em Niterói na década de 80, que é a questão dos royalties. Hoje, Niterói, esse ano, vai receber 1,3 bi de royalties, do orçamento de 3,2 bi. Então, um volume de recursos muito grande e que está à disposição da atual administração e das futuras gestões. A gente não pode permitir que aconteça com a cidade de Niterói o que aconteceu com o governo do Rio de Janeiro. Niterói aproveitou uma oportunidade, que foi uma tradição das administrações pós-Moreira Franco, que não conseguiram mais pegar empréstimo, ou não quiseram pegar empréstimo, né? O Valdemir pegou a cidade quebrada, fundo de empréstimo que o Moreira Franco pegou na Bahamas. Isso inviabilizou a cidade logo em seguida. O Jorge, traumatizado, não pegou empréstimo. O João deu continuidade a essa política. Depois, o Jorge também continuou sem pegar empréstimo, com aquela lógica que a gente precisa se resolver a parte financeira, com os orçamentos e com os recursos da arrecadação do município, se possível, né? E depois, o Godofredo tentou pegar empréstimo e não conseguiu. Isso permitiu ao atual prefeito, o Rodrigo Neves, ter um espaço fiscal gigantesco. E aí começou a contrair uma série de empréstimos para vias necessárias, mas que pode comprometer muito o futuro da cidade. Então a gente precisa ter, na próxima gestão, alguém que tenha um compromisso de permanecer com as obras, com o crescimento da cidade, mas com a responsabilidade de não viabilizar a cidade para o futuro, que é algo que a gente não deseja que aconteça.
Do campo de vista político, a nossa cidade ela é dividida por 3 forças políticas. Nós temos a atual administração, que disputou a eleição em 2012 contra o Flávio Serafim do PSOL, que teve na eleição a diferença de voto em 2012, já foi 2,5%. Uma diferença de 6 mil votos que poderia decidir ao nosso favor. Então foi uma eleição que teve ali 33% para o Rodrigo, 33% para mim, com uma variaçãozinha pequena de casos decimais, 34% de branco, nulo e abstenção no segundo turno. Em 2016, novamente, os candidatos se apresentavam, eram quase os mesmos, né? No caso, foi eu, o Flávio Serafim e o Rodrigo, numa situação de muito mais dificuldade que nós enfrentamos a uma eleição, porque eu estava sem mandato, eu não disputei a reeleição para deputado na eleição de 2014, mas mesmo assim, depois saiu uma Secretaria de Saúde, como você falou, que é uma secretaria super desgastante para a imagem de quem passa por lá, mas a gente enfrentou, mesmo sem mandato, sem máquina, mesmo na oposição, nós enfrentamos o prefeito e levamos novamente ao segundo turno. O que me preocupa muito foi o resultado que nós tivemos em 2016 de branco, nulo e abstenção. Enquanto nós tivemos na eleição de 2012 34% de branco, nulo e abstenção, na eleição de 2016 nós tivemos 42% no segundo turno, o que demonstra uma grande insatisfação do eleitor com relação à política, com relação à oportunidade de escolher um representante da sua cidade. Então, nossa cidade hoje vive um dilema que permite que quem tem a máquina, quem tem dinheiro, quem tem cargo, saia uma posição muito mais favorável e aqueles eleitores que poderiam decidir a eleição votando de uma forma diferente acabam assumindo, né, lado nenhum. Na verdade, se omitem em participar do processo eleitoral e acabam não participando do processo, permitindo que aquelas pessoas que têm melhores condições econômicas para uma disputa possam ter um ambiente mais favorável e acabam conseguindo a reeleição. Então, a cidade é dividida em 3 forças: governo e oposição. E a oposição dividida no campo da extrema esquerda, que é representada pelo PSOL na cidade, e pelo campo que representa o centro, né? Como a gente pode colocar ali, na verdade, pessoas que se juntam de vários partidos contrários à atual administração. E ali você tem pessoas com perfil mais à esquerda, eu tive apoio do PPL, por exemplo, que é um partido com formação lá do pessoal do MR8, eu vi candidato à última eleição pelo PSB, mas por conta da oposição ao prefeito, a gente conseguiu reunir ali outros partidos, como o PSDB e outros partidos que tinham como objetivo auxiliar na derrota do grupo que hoje comanda na cidade, que, querendo ou não, é a continuação de vários governos. O Rodrigo hoje está no PDT e tem no seu governo pessoas que participaram lá atrás do governo Jorge, pessoas que participaram do governo do Godofredo do PT. Então a gente precisa, né, ter a oportunidade de oxigenar, de fazer uma mudança efetiva no projeto político de condução da nossa cidade. Niterói é berço do Marcelo Freixo. Sim, importante registrar isso, né? Marcelo Freixo, sua origem é Niterói, né, bairro do Fonseca. Ele disputou várias eleições como deputado com uma votação expressiva na cidade, inclusive, por exemplo, na eleição de 2010, que foi uma eleição para deputado, ele teve, se não me engano, 28 mil votos em Niterói, eu tive 25 mil votos, 24.800. Então, o Marcelo tem uma base forte na cidade, apesar de hoje estar morando no Rio, com sua base política principal na cidade do Rio de Janeiro, mas o PSOL, especialmente por conta da presença da UF na cidade, isso acaba criando, não só a UF, mas várias outras universidades privadas, uma base que o PSOL sabe utilizar muito bem, que é a base universitária, né? A base de pessoas ligadas aí ao movimento estudantil. Bom, então a gente tem aí um quadro, deputado, um prazer aí, repetindo aí o prazer que eu falei no início de estar falando com você e estar te conhecendo, né? Só conhecia de nome, acompanho Niterói nas eleições, eu sempre participo das eleições do Rio, e Niterói a gente acaba acompanhando pelos jornais também. E Niterói é uma cidade que tem muita lembrança boa de Niterói. Meus amigos da época do Colégio Naval, a maioria eram de Niterói. Eu passava aí os finais de semana lá no Clube Naval de Charitas, em São Francisco, nas boates, lá era bem... Eu certeza que tem boas lembranças da nossa cidade. Ah, sim, com certeza.
Mas eu queria falar um pouco sobre esse quadro que você acabou de descrever. Fica claro que, com a força política de um governo, com 2 mandatos, que não está mal avaliado, que está com dinheiro em caixa, etc., que há uma expectativa, eu imagino, da sua parte, da parte do centro e da parte do PSOL, de que o governo teria muita chance de levar o seu candidato ao segundo turno, né? E é muito mais fácil para um candidato que está no meio desse espectro político, quer dizer, que está aí entre essas forças mais à esquerda, como o PSOL, etc., de conseguir ganhar no segundo turno do que um PSOL da vida, né? Então, é um desafio você disputar, em tese, uma segunda vaga, a vaga de oposição ao candidato do governo, e depois obter o apoio dessa própria esquerda para derrotar o candidato do governo no segundo turno. Como faz essa equação? Quer dizer, como é que você consegue ser um candidato mais forte do que um eventual candidato mais à esquerda no primeiro turno e conseguir ter o apoio deles no segundo turno? Na verdade, a gente consegue aglutinar votos fruto do nosso trabalho, da nossa história, das nossas realizações, né? Você pode ver a minha história, a minha participação, sempre voltada muito para os compromissos sociais, como o Jacques colocou, muito voltada para resolver os problemas da cidade. Eu sempre fui uma pessoa que já estive no governo, já estive na oposição, mas uma marca minha sempre foi apresentar soluções para os problemas, não ficar no discurso, que é muito cômodo, né? Você pegar um microfone e ir para frente da televisão e só apresentar os problemas. Você precisa apresentar não só os problemas, mas como você resolve esses problemas. Esse é o nosso compromisso e em cada campanha, a gente vai para as ruas e o meu relacionamento com o eleitor é um relacionamento muito próximo, eu sou muito de rua, de conversar, de fazer reuniões domiciliares, mas especialmente de estar de manhã, de tarde, de noite na rua, panfletando, conversando, olhando nos olhos do eleitor e trocando ali ideias, né? Eu acho que esse ambiente é um ambiente muito favorável para você construir propostas para uma gestão. O grande desafio exatamente é esse. Desculpa, Marcelo. Eu acho que eu vou falar uma coisa, deputado, que eu já falei em outros programas, eu vou repetir. Tanto nas entrevistas com o Eduardo, com o Caiado, quanto nos nossos programas de sexta-feira. Essa eleição de 2020 é uma eleição absolutamente diferente das eleições de 2018 e 2016. 2018 e 2016 foram eleições onde a população estava absolutamente esgotada da política e procurava candidatos e soluções que representassem uma ruptura à estrutura política tradicional. Está aí o Jair Bolsonaro como presidente da República, está aí o Wilson Witzel como governador do estado, está o próprio Marcelo Crivella como prefeito do Rio. Era uma ruptura às forças políticas tradicionais. Eu acho que 2020 é um esgotamento da população, não mais em relação à política, é um esgotamento da população em relação à incompetência administrativa. As pessoas vão estar procurando candidatos que representem ganhos para a população em termos administrativos, quer dizer, candidatos que tenham resultados para apresentar, que tenham uma história de vida, de competência na seara administrativa. E aí, nesse ponto, eu concordo com o que você diz em relação a partidos muito à direita ou muito à esquerda, que ficam no discurso muito baseado na questão dos costumes, nas pautas identitárias, etc., e não falam com o eleitor nos seus problemas do dia a dia, na poda da árvore, no asfalto, na iluminação, né, no transporte, na escola do filho, no posto de saúde. E aí é uma vantagem competitiva muito grande para alguém que tem a sua trajetória, né, de sucesso, não diria nem político, mas nos cargos onde havia necessidade de competência administrativa, você teve sucesso. Você foi um prefeitinho de Caraí muito bem sucedido, depois foi secretário da região oceânica de Niterói, também com sucesso, não é à toa que se elegeu vereador e foi num crescente
de votos, e depois, como secretário no governo do Estado, tanto de desenvolvimento regional quanto de saúde, tem resultados para apresentar. Então, acho que aí é uma vantagem competitiva sua em relação aos adversários à esquerda. A minha pergunta, depois de fazer essa introdução toda, é: quem você acha que vai ser o candidato do prefeito Rodrigo Neves? Vai ser alguém com competência administrativa ou vai ser alguém mais ligado à política? Esse é o problema dele, né? Porque ele hoje tem 6, 7 candidatos a prefeito, e ele precisa escolher um, e essa escolha vai gerar insatisfações no próprio grupo político dele. Há chance de ele escolher 2, por exemplo? 2 candidatos? Há chance, se ele perceber que é importante ele apostar em 2 nomes, ou até querer apostar um nome que possa esvaziar e tirar a possibilidade de candidatura da oposição do segundo turno e facilitar um segundo turno, talvez com a extrema-direita ou com a extrema-esquerda, caso apareça algum nome da extrema-direita aí. Então, eu acho que é uma estratégia que ele vai ter que tomar. Eu acho que ali ele vai querer apostar num nome que não é da política, é alguém do corpo dele administrativo e que possa cumprir esse papel. Isso vai gerar problemas dentro do próprio grupo, porque existem pessoas com muitos mandatos que hoje participam do grupo político dele, que têm o desejo de disputar a eleição, e essa decisão dele vai trazer problema para o grupo dele. Mas é o seguinte, eu acho que é um problema que ele vai ter pela frente. Eu acho que o fundamental é que a gente tenha que estar preparado e tem que construir uma unidade no nosso campo para poder enfrentar a máquina. E esse tem sido o meu desafio. O desafio tem sido reunir nomes de possíveis candidatos a prefeito em torno de um projeto que possa representar uma ruptura a esse modelo que está colocado aí hoje. E esse é o desafio que eu me coloco por ter disputado e ter representado esse grupo de oposição durante 2 eleições, ter me colocado à disposição e ter articulado essas forças políticas. Porque eu acho que, independente de quem for o adversário do outro lado, ou os adversários, né, já do outro lado, a gente vai enfrentar a máquina. E digo, máquina para enfrentar não é tarefa fácil. Eu acho que o eleitor, concordo com sua colocação, Marcelo, tende a caminhar para um comportamento mais de normalidade, tendo em vista as apostas que fez com o objetivo de fazer a ruptura da política, né, e apostar pessoas com pouca experiência, e essa pouca experiência tem uma representação no dia a dia da vida das pessoas, isso gera incômodos no dia a dia. Eu acho que a população, provavelmente, nas próximas eleições, vai caminhar em busca de um voto mais consciente e numa participação mais efetiva, e sem sair, né, como não só nessa eleição agora que nós tivemos em 2018, 16, por exemplo, o principal ponto discutido na campanha de Niterói, por exemplo, era a questão, né, que hoje voltou, né, essa última semana foi muito polêmica, a questão dos costumes, voltado para a ideologia de gênero, por exemplo, ensino nas escolas. Então, são temas que não têm a ver com o dia a dia de uma cidade, né, de você fazer a gestão de uma cidade, mas que cada vez que passa se tornam mais presentes no debate político e acabam permitindo um debate de retóricas e não de pessoas com capacidade de realização, ou mais do que isso, pessoas que tenham condições efetivas de tomar conta da cidade. Acho que tomar conta da cidade, e eu acho que o Eduardo teve essa experiência, relatou talvez um pouco a vocês aqui, e eu posso dizer isso, quando você passa por uma função de ser um prefeitinho de um bairro, você gera uma relação muito próxima com a comunidade, porque você está ali, você é o prefeito do bairro, o cidadão, a população não consegue falar com o prefeito, mas consegue falar com você. Você tem ao seu redor os órgãos da prefeitura que permitem que você possa realizar e faz você conhecer o funcionamento interno da máquina, uma experiência que eu digo a qualquer um que quer ser prefeito. Ser prefeitinho, ser secretário regional é uma experiência incrível para conhecer a máquina administrativa, como ela funciona e conhecer de mais perto, né, mais próximo, aquelas pessoas que estão ali reivindicando os seus problemas. Então, acho que essa experiência que é adquirida ao longo do tempo, né, ao longo dos mandatos, vão dando condições a vocês para você avaliar, inclusive, os seus próprios erros, aquilo que talvez você não deveria ter feito e muitas das vezes você acaba tomando a decisão de fazer.
Então, acho que essa eleição que vem, a gente vai ter essa oportunidade do eleitor, de forma muito clara, poder buscar um nome que tenha condições de tomar conta da cidade, zelar pela cidade, que tenha carinho e amor pela cidade que vive, e não que está ali com o objetivo de fazer uma retórica política ou de estar ali exclusivamente pensando 24 horas na política, não que seja ruim, mas do ponto de vista também que tem um compromisso com a gestão e consiga implementar, especialmente para aquelas pessoas que mais precisam. Eu acho que a função de governante, especialmente com o prefeito, é cuidar da cidade e cuidar das pessoas que vivem na cidade. Isso com muito amor, com muito carinho e dedicação pela cidade que a pessoa vive. Eu nasci em Niterói, estou lá, não abro mão disso, ao ponto de meus irmãos terem feito intercâmbio, por exemplo, eu não consegui ficar um ano fora da cidade por conta dessa relação política e de carinho, de amor que eu tenho pela cidade. Eu queria aproveitar para insistir num tema que vai ajudar muita gente a pensar aqui, mas aproveitando a sua característica, a sua qualidade. Você é o cara que conversa com as pessoas. Você não é um cara que faz campanha longe. Você faz conversando, apertando mão, sentindo no olho, ouvindo as pessoas. E aí a questão para mim é o seguinte: o que está nas ruas com relação a essa questão ideológica, verdadeiramente? O eleitor, pelo que você sente, é fundamental para ele ideologia de gênero ou fazer a varredura do bairro dele? Podar uma árvore é mais importante para esse eleitor do que a questão do casamento gay ou do que a questão do aborto? Como é que você vê isso? Porque essa é uma discussão que a gente está se aprofundando cada vez mais. Eu tenho percebido que nas eleições, esses temas eles se sobressaem muito. Na reeleição da Dilma, ela quase ficou para trás por conta da questão do aborto. O Jair Bolsonaro se elegeu presidente muito também na questão dos costumes. Eu não sei aí, voltando ao Marcelo é um cara que tem uma belíssima experiência com relação a campanhas. Eu não sei se essa discussão vai às prefeituras agora. Quer dizer, na eleição para a prefeitura de 2016, a gente sentiu isso muito presente. Quer dizer, eu disputei, eu trabalhei ali a campanha do Índio, no Rio de Janeiro, para a prefeitura do Rio. A discussão maior em qualquer roda de debate não era se a cidade estava limpa ou suja. É se a escola tinha que ser escola com partido ou sem partido. É se havia necessidade de aborto ou não aborto, se você é a favor ou contra. Como é que você está no dia a dia? Eu acho que esse debate que aconteceu em 2016, ele foi mais no segundo turno. Porque você tinha um candidato que era o Freixo, que era um candidato absolutamente identificado com as pautas identitárias de esquerda, e você tinha, por outro lado, o Crivella, que era um bispo da Igreja Universal, um bispo de uma igreja evangélica neopentecostal. Então, aí, eu estava na campanha do Crivella, a gente fez ser essa agenda no segundo turno, porque a gente sabia que era uma agenda que o eleitor médio do Rio de Janeiro ele é conservador, né? Então, você conseguindo conquistar esse eleitor médio, você ganha a eleição. Niterói existe muito essa linha conservadora também, e Niterói tem uma característica, não sei se ainda vale hoje. Em Niterói, a Zona Sul elege mais do que a periferia. Historicamente, sempre foi assim. Porque, assim, essa é uma estratégia que, se você tiver um candidato no segundo turno com essas características, você tem que levar o debate para ele. Mas no primeiro turno, a grande discussão, você viveu no Índio e eu no Crivella, a grande discussão foi, lá no Crivella, a gente conseguiu eliminar o debate sobre a mistura de política. Esse debate não aconteceu no primeiro turno, o Crivella não caiu, né? Foi a primeira vez que ele subiu, e a gente conseguiu discutir especificamente a questão da qualidade dos serviços públicos, que era uma deficiência do governo do Eduardo naquele momento, por conta da preocupação, na época, legítima ou não, com a entrega dos resultados e das obras, etc., voltadas para as Olimpíadas. Niterói, me parece que
Por exemplo, se você tiver um candidato do PSOL no segundo turno, seja contra o Felipe Peixoto, seja contra o candidato do governo, provavelmente você vai ter esse debate no segundo turno. Eu, se estivesse fazendo a campanha, seja do Felipe, seja de um candidato do governo, do Rodrigo Neves, eu buscaria levar o debate para esse front. A minha grande questão com o Felipe é se ele sente isso na rua. Eu sinto, né? É um tema que as pessoas colocam o tempo todo. Entendeu? A eleição passada foi mais, 16 foi, na verdade, uma sementinha, né? Isso foi colocado já no primeiro turno, isso já era muito presente nos debates, escola sem partido, ideologia de gênero, a questão do armamento também é um tema que, inclusive, levou a cidade a participar de um referendo, onde decidiu não armar a guarda, mas é um tema são temas polêmicos e que estão no dia a dia da população. Infelizmente, né? Não porque não sejam importantes, mas uma lição que a gente vai tratar de assuntos ligados à questão da cidade, ligado à questão dos problemas da segurança pública, da mobilidade, você pautar uma eleição por conta disso, eu acho que é muito ruim. Eu acredito, né, que esses temas, eles continuam, né? Veja, na última semana, os fatos que ocorreram. O Dória em São Paulo, o Marcelo Crivella, aqui com a questão da Bienal, e o Bolsonaro também se pronunciou a respeito desse tema, e uma semana foi um tema que polarizou, né, a política, polarizou a Bienal, levando inclusive a consequências, né, do ponto de vista jurídico, né, de mobilização da população. Então, são temas que ainda estão muito próximos de todos, né? O que eu acho que é importante é a gente mostrar ao eleitor que para administrar uma cidade, a gente precisa ter pessoas com qualidades e que têm condições de resolver os problemas que elas estão vivendo. E aí botar na balança. Hoje, para você se deslocar na cidade de Niterói, por exemplo, você leva 1 hora e meia de qualquer ponto de direção centro, direção Caraí. Isso não pode ser uma coisa normal você viver dessa forma. Não pode ser normal você, por exemplo, não andar mais nas ruas à noite, com grande parte da população está optando em não fazer. Eu lembro da campanha em 2016, toda vez que eu chamava alguém para uma reunião à noite, as pessoas falavam, Felipe, ó, você pode contar comigo, eu vou te apoiar, vou votar em você, mas eu não estou saindo de casa à noite. As pessoas estão se recolhendo em casa. E aí você tem políticas públicas, né, que podem auxiliar muito com relação à questão da criminalidade, a questão da mobilidade, e que muitas vezes são deixadas de lado. Agora, vocês são profissionais da área, podem nos ajudar a buscar esse caminho. Como é que você coloca na cabeça do eleitor que tem temas importantes e fundamentais que precisam ser tratados. Não que você não vai dar a sua opinião pessoal a respeito desses assuntos. Eu acho que o político tem que se colocar, botar a cara a tapa e falar o que ele pensa, o que ele acredita, né, do ponto de vista pessoal, mas imaginando que quando ele vai governar para aqueles que votaram nele e que não votaram nele. E são pautas que, para serem alteradas, cabe muito mais o posicionamento de um deputado federal, do senador da República, do que efetivamente do prefeito da cidade. Você vê na cidade é o seguinte, se você gosta, se você tolera, seja como for, o beijo gay, ou se você não gosta, não tolera e tem raiva, você anda de ônibus do mesmo jeito. Claro, claro. Vai ficar garrafamento de qualquer maneira. Tá certo? Se você é a favor do aborto, se você aborta ou não aborta, você, do mesmo forma, tem que sair à noite para se divertir ou não sai à noite. Aí eu entro nessa questão, Marcelo, muito pelo seguinte. Há uma questão a ser colocada que é a comunicação na política. Os políticos, muitas vezes, têm errado muito na dose da comunicação. Como é que você explica ao eleitor qual é a melhor maneira dele votar e como é que ele deve decidir melhor? Você colocou na sua posição inicial a questão dos votos brancos, nulos e abstenção. Isso acontece muito, no meu entendimento, porque o eleitor olha e não vê ninguém. Isso. Ele não vê. Para mim, o voto branco e nulo é muito pior do que a abstenção, sabe por quê? Porque o cabra teve... Ele foi à urna. Ele tem um trabalho de sair de casa, tomou banho, se arrumou, botou o sapato, botou a bermuda, pegou o cachorro, saiu para andar, falou para a namorada. Aí chega lá e diz assim, não vou votar. Aí vem uma discussão que pode servir, quer dizer, muitas vezes voto de protesto ou não. Eu cheguei lá, não sei que eu vou votar, não tem com quem votar. Todo mundo para mim é igual.
Eu acho que a pauta da discussão na eleição municipal, que vocês políticos vão ter que colocar muito, ela tem que estar voltada para a questão da cidade mesmo. Assim, né? Você vê o que aconteceu ontem na Bienal, Isso eu não tenho a menor dúvida, ô Jackson. Assim, eleição para prefeito não é eleição para presidente. Ao contrário do que as pessoas pensam, o eleitor sabe exatamente qual é o papel de cada um e aonde que cada assunto tá na esfera. É óbvio que existem áreas onde há problemas gravíssimos, a pessoa não sabia quem é o dono disso, por isso fica solto, né? Saúde, educação, muitas vezes fica solto porque a população não sabe isso. Quem cuida disso é o município ou é o Estado? Mas, por exemplo, a questão da conservação da cidade, do transporte na cidade, do lixo na cidade, as pessoas sabem que é um assunto do prefeito. Então, você vai votar, assim, eu já fiz pesquisa a vida inteira, então você vê, o eleitor, quando ele está votando para prefeito, ele, no primeiro momento, ele não está se preocupando com essas questões de ideologia de gênero, de aborto, questões de droga, de poder andar armado ou não poder andar armado. Estão preocupados com o dia a dia, com o cotidiano, né? E votam assim. No segundo turno, quando você tem... Isso não é só no segundo turno, isso é em qualquer eleição, especialmente em eleições onde, na percepção das pessoas, votar em A ou em B não vai fazer nenhuma diferença para melhorar a vida dela. Quando ela olha assim, olha, votar no Fernando Haddad, votar no Jair Bolsonaro não vai fazer nenhuma mudança na minha vida, não acredito que nenhum deles vá melhorar a minha vida, eu vou votar em quem está mais próximo de mim na questão dos valores e dos costumes e do comportamento. Então, isso é uma coisa que acontece, e não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Quando o eleitor ele não tem uma expectativa clara, um diferencial claro do ponto de vista de resultado administrativo, de resultado econômico, de resultado de qualquer dimensão para a vida dele, ele se apega aos valores, aos costumes. O que, na minha opinião, o Crivella fez nessa semana aí, com essa história da revista em quadrinhos, foi uma ação que, do ponto de vista político, vai beneficiá-lo, porque ele traz esse eleitor conservador que coloca os valores acima de qualquer coisa e que não vê nenhum candidato com potencial de melhorar a vida dele nas coisas práticas. Ele traz esse eleitor para dentro dele e ele vai ouvir gritaria de todo mundo que é contra isso, que já não é eleitor dele. Então, ele está pregando para convertido ali. E isso é porque, infelizmente, o Crivella, no campo do dia a dia, do cotidiano, do resultado para a população, ele não está com condições de apresentar muita coisa. Então, ele apela para esse tipo de ação, de medida, de discurso. Quando você fala, o Felipe falou do Dória e do Bolsonaro, ali a gente está falando no nível nacional, onde essa discussão tem mais apelo. E, de novo, o Bolsonaro com resultados questionáveis no campo administrativo, no resultado econômico, da educação, da saúde, etc., do emprego da população, ele apela, como o Crivella está fazendo. E o Dória ficou ali no meio do caminho, porque ele reforçou que ele é contra a ideologia de gênero, retirando livros que tratavam da questão da sexualidade de uma forma menos conservadora, mais liberal para adolescentes. Ele tirou esses livros e, ao mesmo tempo, ele disse o seguinte: olha, isso são livros do governo do Estado, distribuídos pelo governo do Estado, e eu acho que não deve ser feito. Uma coisa é você fazer uma censura, né, numa Bienal, ou recolher livros que não são livros do Estado. Então, ele consegue ali... Eu entendo o jogo de cada um, e eu acho que nenhum jogou errado nesse aspecto. O ponto, e aí voltando para o que o Felipe falou, que você falou, é assim, como que está Niterói? Se as pessoas olharem para o Felipe, olharem para o candidato do governo, para os candidatos do governo, olharem para o candidato do PSOL e falar, olha, nenhum vai melhorar a minha vida no dia a dia, não vai diminuir o trânsito, não vai me dar mais segurança para sair à noite, não vai melhorar a escola pública do meu filho, etc., o cara vai lá e vai falar, quem está
do ponto de vista de valores mais próximo de mim, e vai fazer esse voto. Isso depende muito de como está Niterói, né? E aí a minha pergunta para você, Felipe, é a seguinte: quais são os grandes problemas de Niterói, do ponto de vista administrativo, do dia a dia, do cotidiano das pessoas? Como foi a pauta da eleição passada e permanece pelo menos 3 assuntos desses, né? Que afeta a população toda, a questão da segurança pública. É uma pauta que, a princípio, não cabe ao município, mas foi um tema muito discutido na eleição de 2016. Inclusive, eu fico muito feliz, Jackson, né, por várias das nossas sugestões que nós colocamos na campanha, apesar do nosso adversário não concordar com elas durante a campanha, está implementando exatamente a cartilha e tudo aquilo que a gente falou que faria, né, se apropriando, inclusive, de sugestões e ideias nossas. Agora, esse enfrentamento que ele faz é um enfrentamento que, muitas das vezes, pode se levar a ele além daquilo que é responsabilidade do município. E aí, o insucesso de uma gestão voltada para a segurança pública, que grande parte das vezes não está sob a tutela exclusiva do município, também pode afetá-lo. Então, é uma decisão muito arriscada que ele tomou com relação a alguns assuntos, e eu acho que o resultado da eleição vai mostrar isso. A questão da mobilidade, né, é algo que aflige toda a população, quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, né, como a segurança também. E tem um terceiro tema que eu acho que ele é muito relevante e que afeta mais aquelas pessoas que dependem do município, que é a questão da educação. É um tema que muitas das vezes as pessoas não dão o devido valor a esse assunto, e a prefeitura, apesar de ter uma política de ampliação da rede municipal, ela peca em não permitir que a criança consiga ficar mais tempo na escola, que a criança, por exemplo, tem um fato lá que é muito grave e que prejudica muito a vida das pessoas. Às quartas-feiras, os professores têm um planejamento. E com isso as crianças são liberadas da escola às 9 horas da manhã, ou às 3 da tarde. Como é que pode um pai conseguir se organizar? Né? A gente tem uma vida mais dinâmica, é difícil você deixar um filho no colégio antes do horário normal, que você não pode levar, você precisa sair para trabalhar. Você é obrigado a pegar a criança às 5 horas no colégio. Dificilmente alguém que trabalha, que sai às 5, consegue pegar um filho na escola às 5 horas. E quarta-feira ele fica. E quarta-feira ele vai para a escola, assiste 2 horas de aula, faz lanche e vai embora. E aí o que acontece? Os pais tomaram a decisão de não levar para a escola, porque você precisa mobilizar alguém para poder buscar, toma a decisão de deixar em casa, deixar na rua, e aí por conta de Bolsa Família, de programas, a falta implicaria em prejuízos econômicos, e os pais levam, mas precisam buscar antes. Como é que pode alguém ter que buscar o filho no colégio? Não que o planejamento seja importante, eu sou filho de professor da República Municipal, estadual, foi diretora de escola municipal, não tenho dúvida que o planejamento deve ocorrer. As escolas que eu estudei sempre tiveram um horário que as pessoas fazem o planejamento, mas o Estado e a prefeitura, no caso ali, precisa permitir que essa criança fique acolhida na escola, que ela possa desenvolver outras atividades que não seja estar somente na sala de aula. A questão do horário, 5 horas é impossível para o pai buscar um filho no colégio. Eu falo por mim, para buscar meus filhos no colégio às 5 horas, eu fiz a opção de botar alguns dias horário estendido para conseguir pegá-las às 6h15, e mesmo assim é muito apertado por conta da mobilidade no trânsito. Então a gente precisa ter um programa também que permita que os pais possam pegar os filhos até 19 horas, não vai estar na sala de aula, a aula termina às 5, mas pode ter uma aula de robótica, um futsal, um basquete, pode ter uma atividade voltada para a leitura, para a ciência, você estimular que a criança possa ficar um horário estendido na escola, participando de outras atividades, dando possibilidade para os pais poderem pegar. É um tema que não tem muito apelo, né, no formador de opinião ali, talvez, né? Hoje em dia esse conselho formador de opinião mudou um pouco, né? Mas como a gente tinha no passado, né? Hoje todo mundo forma muita opinião no dia a dia e participa. Mas eu acho que é uma questão que a gente precisa olhar. Três assuntos fundamentais, né? A questão da mobilidade, porque a prefeitura comete equívocos muito grandes nos projetos, gastou R$500 milhões numa obra de mobilidade que não resolveu o problema de mobilidade da cidade. Com esse valor, era possível implementar o projeto da Minério, é uma transoceânica, que liga Charitas a Engenho do Mato, a Itaipu, um corredor exclusivo de ônibus, numa região que não tem necessidade de corredor exclusivo, mas agora está pronto,
tem que botar para funcionar. O problema todo é que você chega em Charitas e fica depois 1 hora engarrafado para chegar no centro. Então, assim, são obras que poderiam ter sido executadas com o objetivo de resolver o problema de mobilidade da cidade. Então, erra demais essa questão da segurança, da questão da mobilidade atual administração. Não tem compromisso de investir no transporte público, no transporte de maior capacidade, que é, em Niterói, no caso, o ônibus. Erra a administração municipal a não assumir para si um assunto que é muito importante, que não vai ser ela que vai resolver, mas ela pode dar uma parcela de contribuição para que isso aconteça, que é a questão da ligação metroviária com o Rio de Janeiro. É um tema que é descartado para os candidatos a governadores, né? É descartado pelo prefeito, o prefeito não vai conseguir executar, mas ele, por exemplo, o prefeito está fazendo, nesse momento, uma licitação para a construção de equipamento esportivo na concha acústica de Niterói, um local que poderia ser, e está previsto, ser uma estação metroviária. Como é que você inviabiliza um terreno vago na área central da cidade e não permite que aquilo ali possa ser, inclusive, um empreendimento que viabilize a construção de uma estação para receber futuramente o metrô? Que eu não vejo esse metrô, mas meus filhos, né, meus netos, vão ter que usufruir. Não pode hoje a gente ficar perdendo o tempo que a gente perde no dia a dia, no deslocamento casa-trabalho. Repito, você leva 1h30, às vezes 2 horas, para se deslocar de um canto de Niterói, que é uma cidade pequena, para chegar ao centro, chegar na Zona Sul. Então, assim, enfrentar esse problema precisa ter coragem, precisa priorizar recursos para enfrentar esse problema. A questão da segurança é outra coisa gravíssima, em que a gente vê a prefeitura fez um investimento lá atrás no centro de comando e controle e contratou aí o El Corte Inglês para fazer um edifício que, na verdade, é um elefante branco, fez um cerco eletrônico que não funcionava, foi preciso fazer uma nova contratação de uma nova empresa para colocar o cerco dentro do cerco anterior da cidade para funcionar e começa a apresentar resultados. Tem o sistema de monitoramento, que foi um investimento feito também no primeiro mandato, que se transformou num Big Brother para ver a população sendo assaltada e não tinha nenhuma reação a essas informações. Então a prefeitura precisa melhorar muito a questão da gestão. A gente tem uma dependência, a questão política muito grande. Hoje a prefeitura, sei lá, tem 3 mil carros comissionados, né, que cria essa dependência das pessoas à política e ajuda na eleição, mas a população precisa simplificar a vida dela. Esse ponto do serviço que você presta à população, ele precisa ser um serviço de qualidade. Não é porque é público, tem que ser ruim. Então a gente vê obras de péssima qualidade acontecendo, obras caras sendo acontecendo, sem deixar um legado para a população. E mais, a gente não vê uma prefeitura que consiga se conectar hoje, nesse momento que a gente vive, de ter integração tecnológica, e que a questão do conceito de Smart City seja efetivamente implementado, e que a população consiga, por exemplo, resolver um problema na própria Secretaria de Fazenda. Vou dar um exemplo aqui. Eu costumo resolver pessoalmente meus problemas na prefeitura. Não contrato despachante, não contrato nada. Para poder ver de perto quais são os problemas que o cidadão enfrenta. Não pode, por exemplo, a Secretaria de Fazenda ter um expediente que não permita que quem é contribuinte, que queira pagar, possa ir fora do seu horário de trabalho. A prefeitura abre um horário que não é permitido. Para quem trabalha, diminui o despachante. Não é possível você ter que legalizar uma casa, demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos às vezes. Então a gente precisa simplificar a vida da população. A população paga por um serviço e paga o IPTU que não é barato. E precisa ter como contraprestação disso uma cidade limpa, uma cidade que não tenha buraco, uma cidade que tenha boas calçadas, que tenha uma preocupação com o cidadão e que ela consiga resolver os seus problemas de uma forma mais rápida, mais ágil. A prefeitura continua com aquela lógica do século passado, seja na sua forma de fazer a política da cidade, seja na gestão. Não se pode mais permitir que a população sofra como sofre hoje. Eu queria mexer no vespeiro aí, que é uma coisa que na campanha sempre para prefeito sobressai a candidatura do prefeito, sempre. As eleições para vereadores não são relevantes e o prefeito só descobre que a Câmara é relevante no momento da aprovação das contas. É que ele vê que ele fica, muitas vezes, refém dos vereadores e do Tribunal de Contas. Aí eu pergunto a você, Felipe, se você sendo candidato a prefeito ou
participando do processo. Não é hora já de se começar a trabalhar eleições melhores para a Câmara Municipal. A próxima eleição nós não temos coligações para proporcional. Como é que será esse desenho em Niterói? Quem são os vereadores de Niterói? Quem é que pode resolver esse problema junto com o prefeito? Quem é que vai aprovar o orçamento e vai aprovar as contas do prefeito na próxima eleição? Ô, Jackson, queria aproveitar o gancho aí dessa pergunta e meter uma outra pergunta aí junto a ela para o Felipe, que ele falou o seguinte: há hoje uma grande composição política liderada pelo prefeito Rodrigo Neves para fazer seu sucessor, né? De várias forças políticas da cidade em torno do prefeito Rodrigo Neves. Me parece que é aquela coisa, o barco é grande, mas quando você fica superlotando ele, daqui a pouco as pessoas vão começar a reclamar que o espaço não é suficiente, ou que o local do barco não é o local que ele imaginava que ia ficar, e começa a abandonar o barco, né? E alguns abandonam o barco, inclusive, deixando furos no barco. Então, queria aproveitar a tua pergunta sobre a eleição na Câmara, como fazer já, pensar uma eleição para prefeito, tentando articular uma maioria a favor de Niterói na Câmara, com essa questão da coligação em torno do Rodrigo Neves. Me parece que há uma similaridade muito grande entre o que vai ser a eleição em Niterói em 2020, ano que vem, e o que foi a do Rio em 2016, onde o Eduardo era um prefeito que fez um primeiro mandato, onde teve uma avaliação muito boa. No segundo, por conta das Olimpíadas, a avaliação diminuiu um pouco. Ele tinha uma base que acabou se quebrando, né? Formando 3 candidatos que tinham origem na sua base, e nenhum dos candidatos que tinham origem na sua base acabou indo para o segundo turno. Pode acontecer a mesma coisa em Niterói? Marcelo, eu acredito que sim. Eu acho que é possível, até porque hoje os vereadores estão reunidos no nome do presidente da Câmara, que está licenciado e assume a suplência de deputado estadual. Eu acho que por conta disso pode ali ter uma ruptura. E se isso acontecer, realmente o quadro muda completamente. A Câmara Municipal tem um papel importante, especialmente no projeto do prefeito, que é, ao que eu estou percebendo, lançar um nome que não é da política e fazer esse nome ser conhecido. Lembrando que a eleição é de 45 dias. Quando você tinha eleição de 90 dias, era possível você tornar uma pessoa que era pouco conhecida por conta de 90 dias de campanha, né? E dava uma condição para o eleitor na hora de decidir estar mais amadurecido, né, de quem votar. O que eu tenho percebido, não sei se é a opinião de vocês, é que com a redução da campanha para 45 dias, que para nós candidatos, né, no caso, foi melhor, foi um tiro mais curto, para o eleitor, eu percebo que ele chega muito indeciso no dia da eleição, sem ter condição de ter amadurecido em quem votar. Então, o vereador é aquela pessoa que traz capilaridade à campanha, que vai na base, que vai junto aos eleitores dele levar o candidato a prefeito. Uma eleição de 45 dias, isso diminui, porque as agendas possíveis de um candidato, eu cheguei a fazer 12, 14 agendas num dia, ela se diminui muito numa eleição de 45 dias. E o eleitor precisa compreender que o voto mais importante, por aquilo que pareça, é o voto no parlamentar que ele vai escolher. Seja deputado federal, deputado estadual, seja o prefeito. Porque a partir do momento em que ele escolhe alguém que vai estar ali fiscalizando, acompanhando, contribuindo para a próxima administração, e se a gente vê uma qualidade desses representantes, pode ser o prefeito que for, que a gente vai ter um contraponto importante acontecendo ali. O que eu vejo é que o eleitor normalmente dá o voto ao vereador numa relação de amizade, uma relação pessoal, né? E o voto do prefeito é alguém que ele vai querer que governar. E, né, às vezes não tem sintonia. Eu já vi muita gente votava no candidato muito próximo da base e para prefeito, e votava no candidato para vereador e o candidato de oposição para o prefeito, ou vice-versa. Ou até vota às vezes, vou votar em você, mas vou votar num cara para tomar conta de você. O eleitor tem essa cabeça que vocês estudam aí, que vocês conhecem melhor que a gente. É a cabeça presidencialista do eleitor.
presença do eleitor. Então, assim, eu acho que a Câmara Municipal, eu fui vereador durante 3 mandatos, tem uma relação excelente com os vereadores que estão lá hoje. Só que eles precisam compreender que as coisas mudaram, que a política mudou, e que a gente precisa ter uma administração que tenha condições, sim, de atender as suas reivindicações, os seus pleitos, porque, querendo ou não, eles são representantes de uma parcela da sociedade que votou no candidato a vereador para que pudesse defender aquilo que ele acredita, ou defender seu bairro, defender sua região. O que não pode mais é acontecer algumas coisas que aconteciam no século passado e que hoje não é mais possível que aconteça, mas que, infelizmente, continuam acontecendo nas administrações. O loteamento político, por exemplo. Não que você não vai ter pessoas capazes e tenham indicações para a construção do governo de coalizão que possam governar. Mas você não pode permitir, muitas vezes, o que você tem visto por aí, que para uma composição, para a construção de uma maioria para você governar, você aceita qualquer tipo de coisa. E tem áreas de governo que são áreas que são inegociáveis. São áreas estratégicas para que você possa governar e que você possa atender a população e que não cabe ali colocar alguém que você não possa exonerar porque é indicação de um vereador. Que você coloque alguém ali que não tenha condições e capacidade de tocar aquela pasta. Não que não existe na Câmara, talvez um vereador, não vou criminalizar o vereador ou criminalizar a política. Eu, por exemplo, sou fruto disso. Em alguns momentos, fui aproveitado no parlamento para ocupar uma função de executivo, porque eu tenho um perfil forte na área do executivo, né? Como tem outras pessoas com essa aptidão, com essa qualidade também no legislativo. Mas a gente não pode mais permitir que tenha essa relação promíscua que acaba acontecendo entre o parlamento e o executivo, em que só tem malefícios, não só para a cidade, mas também para toda a sociedade. Ok, vamos. Só queria fazer uma pergunta para ser a última, aí depois o Jackson faz essa vai ser a penúltima, o Jackson faz a última e a gente fecha. Pergunta seguinte: a avaliação do governo Rodrigo Neves está melhor agora em 2019 ou estava melhor no primeiro mandato? O problema do Rodrigo não é a questão da avaliação do governo dele. Eu não vi pesquisa, estou sem acesso à pesquisa, mas acredito que hoje a avaliação esteja melhor que em 16, porque em 16 o governo estava muito mal avaliado e ele, ao longo da campanha, que é natural, mostrando o que ele tinha para entregar, gerou uma sensação de segurança do eleitor de que aquelas obras não fossem concluídas e ele conseguiu convencer os eleitores, vote em mim para poder concluir essas obras que eu iniciei. Ele tem quantidade de entregas, fruto dessa quantidade de recursos que ele tem hoje à disposição dele, mas eu acho que o eleitor hoje tem uma dificuldade em votar no Rodrigo e no candidato do Rodrigo. O Rodrigo tem a capacidade de conseguir fazer uma obra e não convencer as pessoas que estão sendo beneficiadas da obra que aquela obra é boa para eles. Porque não tem a capacidade de ouvir. E é o que o Jackson falou. Hoje, é inadmissível você construir qualquer coisa sem ouvir a sociedade e a população. E essa é uma prática nossa, não só na campanha, mas na pré-campanha, construindo o programa de governo. E eu acho que a dificuldade é pessoal. Existe, por parte do eleitor, uma antipatia à figura do Rodrigo Neves. Isso é muito claro, a gente vê isso nas pesquisas, na campanha, né? Existe uma rejeição à figura dele. Não acredito que seja porque ele não nasceu em Niterói, mas eu acredito nisso porque ele não consegue entender a alma do niteroense. Ele não consegue entender qual é o desejo real do niteroense. E aí, como não tem a capacidade de ouvir e de perceber quais são os desejos do niteroense, ele acaba fazendo um governo fruto dessa vontade de realizar por realizar, sem conseguir acertar ali no alvo. Isso gera uma antipatia por parte do eleitor à sua figura. Então, acho que a grande dificuldade dele é a sua imagem pessoal. E aí, eu sempre coloco, não tem qualquer dificuldade em reconhecer, como reconhecer aqui na entrevista, algumas coisas positivas que foram feitas na administração dele, né? Pelas pessoas que estavam ali, que conduziram esse processo. Mas eu acho que o eleitor não quer mais essa forma de fazer política. É possível fazer de forma diferente. E a gente tem condições de mostrar, né, e por onde a gente passou, a gente mostrou isso, que não precisa fazer mais aquela política velha, aquela política antiga, num mundo que não permite mais alguns tipos de coisas que estão acontecendo até hoje em nossa cidade.
A gente não pode arriscar e partir para um projeto irresponsável, sem experiência, mas a gente pode apostar em algo que seja equilibrado, que tenha condições de gerir a cidade, de tomar conta da cidade, com compromissos ligados à questão da ética, que não é necessário você falar eu sou ético. Isso cada dia que passa é uma exigência que o eleitor pede para que a pessoa, quando vai ocupar um cargo público, que ela corresponda, né, àqueles seus anseios e que a pessoa possa governar seguindo alguns compromissos que são necessários, são balizados em qualquer lugar do mundo, mas que infelizmente aqui no nosso país ainda nós estamos engateando. Tivemos avanços, mas infelizmente muitos ainda não entenderam que as coisas mudaram e que não dá para fazer as coisas como essas pessoas vêm fazendo até hoje. Antes de fazer a última pergunta, quero citar como ilustração o que você está dizendo, na questão de você saber o que o eleitor quer. Às vezes você está fazendo coisas que você acredita que o eleitor quer, mas não é bem aquilo que ele quer. No livro do Bill Clinton, né, A Minha Vida, ele conta uma história muito interessante, muito curiosa, para quem estuda política. Ele foi governador do Arkansas várias vezes, mas na primeira vez ele foi governador e foi o único caso que perdeu a reeleição. O mandato era de 2 anos, ele perdeu a reeleição, aí se frustrou, todo mundo perde a eleição, às vezes no início se frustra, disse, eu não vou voltar mais, está me enchendo a paciência e tal. Ele resolveu não entrar mais nesse troço, mas aí sempre na cabeça aquela coisa. Ele chega num posto de gasolina, vai abastecer o carro dele, tem um cidadão abastecendo, o cara virou para ele e disse assim, olha, eu fui um dos que tirou você de lá. Aí ele, curioso, disse, mas vem cá, mas por que você fez isso então? O que eu te fiz de errado? Ah, você aumentou o imposto do frete. Aí ele virou para o cara e disse assim, meu amigo, você está vendo essa estrada que você está andando? Essa estrada é boa? É ótimo, eu adoro essa estrada. Então, foi com esse dinheiro que eu fiz a estrada. Mas quem que disse a você que eu queria estrada naquele momento? Quem que botou isso na tua cabeça? Então, é curioso o seguinte, às vezes o político ele faz as coisas achando que é aquilo que o eleitor quer e toma uma surra na eleição porque tudo aquilo que ele fez não deu certo. Eu fiz uma campanha uma vez no município do estado, o prefeito fez, município pequeno, ele fez 300 obras, sem exagero, não, foram 300 obras, com emendas de orçamento e tal. Encheu a cidade, todo lugar tinha obra. Mas tinha uma questão fundamental, que quando eu fui fazer campanha, nós chegamos para fazer campanha faltando 2 meses. Fui andando nas ruas, aí fui sentindo o seguinte, o povo não queria obra nenhuma daquela, o povo só queria uma coisa, a reforma do hospital. Ele não deu e perdeu a eleição. O adversário descobriu na pesquisa e perdeu a eleição. Mas a última pergunta para você seria o seguinte, região metropolitana. Esse é um tema que chama muito a atenção quando a gente trata do Rio de Janeiro. E aí você, na Prefeitura do Rio, você trabalhou muito esse tema. Niterói, ela tem uma relação, né? A cidade tem uma relação muito forte com 2 polos. Com a visibilidade estúpida que é o Rio. Durante muitos anos o Rio decidiu a eleição em Niterói para deputado federal, porque fizemos a campanha forte no Rio. Né? O outro polo que você tem em Niterói é São Gonçalo, que é uma questão estúpida em termos de pobreza, em termos de abandono, em termos de tudo. Você é um cara que é dedicado à questão urbanística. Como é que você vê essa questão região metropolitana na discussão da campanha? É fácil explicar ao eleitor de Niterói o quanto ele precisa do Rio e quanto ele precisa de São Gonçalo? É difícil, né? Isso é um tema novo. Inclusive, eu assistindo a entrevista de vocês com o Eduardo Paes, vi que ele reconheceu o erro que ele cometeu lá atrás a respeito da política habitacional, e ele fez uma referência ao debate no segundo turno, aonde ele reconheceu que não deu devida atenção às questões dos temas metropolitanos. A partir do momento que ele foi para Washington, né, e teve a oportunidade de estar lá perto, né, no Banco Mundial, viu como a questão da metrópole é um tema que precisa ser conversado, e os prefeitos precisam estar juntos em torno desses projetos. Né? Niterói hoje está exatamente na situação que você falou. Uma grande massa de pessoas saem da cidade de Niterói e vão trabalhar no Rio. Uma grande massa de pessoas saem de São Gonçalo, vão trabalhar no Rio e trabalham em Niterói. Niterói tem 500 mil habitantes. Você tem São Gonçalo com 1 milhão de habitantes, sendo a segunda pior renda per capita pública do país. E nós temos
outros municípios do entorno. Então, nós temos na porção leste metropolitana vivendo 2 milhões de habitantes e que tem Niterói como seu grande polo, né? E central ali, uma grande centralidade para essa região. Tratar desses temas é fundamental. E aí, os projetos que se pensar para Niterói, com relação ao Rio, também tem que se pensar com relação a São Gonçalo. E aí tem um tema que eu, às vezes, sou até chato em falar sobre ele. Muita gente diz que eu sou maluco, mas eu acho que é impossível você não tratar para não enfrentar esse problema, que é a questão da ligação metroviária de Niterói com o Rio de Janeiro. Só para vocês terem uma ideia, e eu faço uma comparação para as pessoas entenderem que é possível fazer isso. O metrô para a Barra da Tijuca, né, custou 10 bi. Tirando que possa ter ido aí para outros objetivos e não efetivamente para a mobilidade, ele foi projetado transportando 150 mil passageiros dia. Não sei agora, com essa questão da Niemeyer, se provavelmente houve um aumento da quantidade de passageiros nela. A linha 3 do metrô, ligando Rio, Niterói e São Gonçalo, tinha um orçamento inicial de 8 bi para transportar 300 mil passageiros dia. Ou seja, uma obra que custaria a metade do que foi levar o metrô para a Barra, estaria transportando o dobro de passageiros dia. O São Gonçalo é a maior movimentação de massa humana, casa-trabalho, que nós temos no nosso país. Se a gente tiver a opção de ter um serviço metroviário atendendo a cidade de Niterói, e dali, São Gonçalo, consequentemente, e dali você poder vir para a Zona Sul, para a Barra da Tijuca, para a Zona Norte do Rio de Janeiro, e para a Baixada, como você chega hoje, São João de Meriti, através de Pavuna, você vai dar a condição para que a pessoa consiga, em um único modal, se deslocar na região metropolitana. E aí, o mais importante disso tudo é você pagando uma única tarifa, que é o problema que a gente enfrenta. População obrigada a mudar de modal, muitas das vezes, ou pagar tarifas absurdas para conseguir se deslocar casa-trabalho. E aí a quantidade de carros hoje, vou dar um exemplo do incidente que nós tivemos na ponte Rio-Niterói, no caso lá do sequestrador do ônibus. Inicialmente a cidade ficou paralisada por conta da ponte. A partir do momento que falaram, não atravessa a ponte, o trânsito da cidade ficou tão rápido que eu tinha uma consulta médica, saí do meu compromisso, e que antes da consulta médica eu conseguia passar no sapateiro, conseguir fazer uma consulta oftalmológica num outro hospital e chegar lá no horário. Então, porque a gente... fecharam a ponte? Porque fecharam a ponte, então a cidade passou a se locomover internamente sem os impactos, que é a ligação para o Rio de Janeiro. O metrô, dado muito interessante, Marcelo. É uma obra, e aí eu sei imaginando, é um túnel de 3,3 quilômetros. O túnel Marcelo Alencar, feito pelo prefeito Eduardo Paes, tem 3,3 km. É um túnel com a profundidade menor do que o Marcelo Alencar. E o Marcelo Alencar são 2 túneis, cada um com 3 faixas, não é isso? É. Cada um com 3 faixas. Estamos falando aqui de um túnel com... Ou seja, são 2 túneis de 3 faixas. Estamos falando aqui de um túnel com 3 faixas, porque um para levar o trilho, outro para voltar o trilho, e se dá para deixar uma galerinha no meio para as pessoas poderem se deslocar em cada necessidade. O Rio, de Niterói, 3,3 km. E só você ter uma ideia, esse é um projeto tão antigo que Pedro II encomendou um engenheiro inglês que fez o projeto do túnel ferroviário no Guanabara. Se ele lá atrás pensou nisso, os recursos que existiam da engenharia naquela época, não é possível que não se tenha vontade política de se iniciar esse projeto. E aí, essa é uma obra, sim, do ponto de vista metropolitano, fundamental para integrar efetivamente. Você vai estar a Niterói, a uma estação da Carioca. Do ponto de vista de desenvolvimento econômico para a cidade, é uma distância como se fosse uma extensão do centro do Rio de Janeiro, como a cidade nova hoje, uma extensão do centro do Rio. Niterói seria uma extensão do centro do Rio de Janeiro. E evitaria o que está acontecendo hoje, que as empresas que estão em Niterói, como a Subcia, por exemplo, saiu de Niterói e veio para onde? Para o Porto Maravilha. Estão perdendo as empresas, perdendo possíveis empregos com bons salários na nossa cidade por conta do problema da mobilidade. Eu estava rindo por dentro aqui, antes de terminar, dizendo o seguinte, isso aqui é uma aula, né? É uma aula.
eu estava rindo por dentro, é o seguinte: na hora de escolher entre esse metrô e a ideologia de gênero, para onde vai o eleitor? Entendeu? Pois é. Mas, enfim, para vocês. A bola certa está contigo aí para encerrar. Olha, eu queria agradecer o ex-deputado Felipe Peixoto, que tem uma trajetória maravilhosa aí na política, uma história de luta e um amor muito grande por Niterói. É legal, Felipe, a gente ver você falando sobre Niterói, parece que é um filho seu que você está querendo abraçar e que não estão te deixando abraçar esse filho. Então, eu torço para que você tenha muito sucesso, que esse carinho que você tem pela cidade, que realmente deve ser do tamanho do carinho que você tem pelas suas filhas, que você consiga mostrar isso para a população de Niterói, que esse amor que a gente percebe na sua fala, nessa entrevista, seja percebido também pela população na eleição do ano que vem. Eu concordo inteiramente com a sua última fala. A questão metropolitana é uma questão crítica no Brasil. Ela envolve 3 grandes temas: a saúde, o transporte e o saneamento, né? Então, enquanto não se conseguir criar sistemas de governança que tratem desses assuntos de forma metropolitana, nós teremos problemas na área do saneamento, da saúde e do transporte. Então, eu torço para que você seja bem-sucedido aí na sua carreira, continue sendo bem-sucedido, que você consiga comunicar esse amor por Niterói na eleição do ano que vem, que você consiga mostrar a sua competência, seu conhecimento sobre como resolver os problemas de Niterói, e espero ver aí Niterói seguindo, né? Eu diria assim, acho que Niterói tem uma história que o Rio percebe pouco. Quando Niterói tem bons prefeitos, o Estado ganha e a cidade do Rio ganha. Quando Niterói tem prefeitos ruins, o Estado perde e a cidade do Rio acaba perdendo também. Então, eu torço para que Niterói tenha um entendimento muito claro das suas necessidades e faça a melhor escolha aí no ano que vem. Felipe, muito obrigado. Jackson, obrigado pelo teu tempo, pelo carinho de sempre. Bom, Marcelo, está com vocês aí. Estou à disposição sempre. Valeu. Não, só agradecer mais uma vez a possibilidade de participar desse programa, né? De estar sendo um dos primeiros a participar. Sucesso para vocês. Pode ter certeza que a gente vai estar divulgando e sempre muito bom. A gente deve, Felipe, divulgar essa entrevista provavelmente amanhã às 18 horas. 18, 20 horas. Amanhã às 20 horas. Então, se você já puder divulgar nas suas redes sociais, seria bem legal. Deixa comigo. Prazer estar com vocês. Muito bom ter essa aula que eu tive de estratégia aqui com vocês. Vocês aqui, cabeça fervilhando, com muitas ideias na cabeça. Que isso. Estamos à disposição. Abração. Obrigado. Um abraço. Valeu, abraço.